Olá, bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vim contar pra vocês o que tá acontecendo aqui em casa. O Estevão, meu filho de 4 anos, ele começou a ter um sono muito agitado. Eu comecei a observar que ele deitava, ele não relaxava, ele ficava se debatendo. E geralmente, 1 a 2 horas depois de a gente colocar ele pra dormir na cama dele, ele começava a gritar. E assim, a primeira vez que isso aconteceu, gente, as primeiras vezes, eu dava um salto da cama, vinha correndo para atender ele, assustada do que estava acontecendo com ele. Parecia que ele estava com alguma dor, com algum desconforto e um desespero. Aí eu chegava, ele parecia estar meio confuso, e aí às vezes ele estava sentado na cama, e eu chegava assim e falava, filho, o que foi, que foi? Ele parecia estar meio sem saber o que está acontecendo, e às vezes ele deitava de novo e voltava a dormir. E eu voltava pro meu quarto, voltava pra minha cama. Mas isso às vezes acontecia mais de uma vez por noite. Eu não sei se tá acontecendo isso aí na sua casa, mas é o que estava acontecendo aqui. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, porque isso começou a ficar muito recorrente. Os episódios ficaram muito mais frequentes e eu fui procurar ajuda. Eu cheguei no pediatra, conversei com o pediatra, e o pediatra não chegou a citar sobre terror noturno, que é o que eu vou falar pra vocês, mas falou assim, olha, eu vou passar um remedinho homeopático manipulado que pode ajudar ele a dormir. E ele pediu pra eu fazer e tal. Eu cheguei a fazer, gente, mas confesso que eu não cheguei a usar nele. Acabou que eu fui esquecendo e acabei não usando. E aconteceram várias outras coisas de lá pra cá que eu vou contar pra vocês. Então fique aí. E acabou que eu acabei esquecendo de dar o remédio, enfim. E aí eu fui pesquisar, fui procurar saber o que era esse terror noturno, gente. E aí eu vou contar pra vocês o que eu descobri sobre o terror noturno. O terror noturno é algo que geralmente acomete crianças e adolescentes até 12 anos, e é muito comum nessa faixa etária, né, dos até bebezinho, dos 8 meses até 5, 6 anos. Mas isso é o que a ciência fala. Mas eu tenho, enquanto eu fui fazer minhas pesquisas, levantava informações, eu fui descobrir que muitos adultos têm terror noturno. Então isso não é um mal, vamos dizer assim, que acomete só as crianças. Isso é uma coisa que acomete muitos adultos também. E assim, o que é mais estranho é que a ciência, ela não tem uma resposta exata da causa, do que causa realmente o terror noturno, mas ela sugere que possa ter a ver com o desenvolvimento do cérebro da criança. E assim, porém, se a gente sabe que adultos também têm, a gente fica pensando, né? Será que realmente tem a ver com o desenvolvimento do cérebro da criança? Então, assim, eu sei que nessas circunstâncias, nessas situações, os pais muitas vezes ficam muito assustados. Eu e o meu marido ficamos muito assustados com ele. Eu comecei a ficar muito incomodada, de verdade. Eu fiquei assim, gente, como pode ele gritar, ele se debater, ele ficar muito agitado, como se fosse um terror? E às vezes, muitas vezes, no dia seguinte, eu perguntava, filho, o que estava acontecendo? Às vezes eu falava, você teve pesadelo? E ele respondia que sim, mas ele nunca lembrava o que era, ele não lembrava que eu tinha entrado no quarto, geralmente ele só falava que tinha pesadelo. E aí, eu comecei a estudar e ler. O que eu descobri? Que apesar de ser algo que a ciência diz que é fisiológico, que é algo que acontece, que é algo comum e que a gente tem que aprender a lidar, eu não aceitei muito, sabe, essa resposta da ciência. E eu fui atrás de coisas que eu pudesse fazer para dar um bem-estar para ele, dar uma noite tranquila, porque você sabe, né, que a hora da criança dormir é a hora que ela repõe a energia, que ela se restabelece para conseguir brincar e ser uma criança produtiva na escola, enfim. E eu não aceitei essa resposta, eu fui buscar mais informações, fui ler sobre isso. E eu comecei a descobrir, até com outras mães, que existem algumas coisas que podem estar atreladas a esses episódios. E eu vou contar sobre o Estevão, o que eu descobri. Nessa busca de dar um melhor sono para ele, né, dar um melhor cenário para ele dormir, eu comecei a descobrir que o Estevão tinha apneia do sono.
E, gente, o que que é a apneia? A apneia é quando a criança ou a pessoa tá dormindo, respirando, e ela tem momentos que ela para de respirar e depois volta. Ela restabelece. É como se ela estivesse dormindo e ela fica um tempo sem respirar e depois volta a respirar. Isso é a apneia do sono. E a apneia do sono tem tratamento, tem que tratar, tem que fazer os exames certos. Além da apneia do sono, eu descobri, levando ele no otorrino, ele tem adenoide. E a adenoide dele, no exame que o médico pediu, raio-x, a adenoide dele estava muito grande. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, ele vai operar. Eu vou mostrar tudo pra vocês, vou compartilhar com vocês. E ele vai ter que operar. E o médico colocou a mão no queixo e falou, nossa, essa adenoide tá muito grande. E aí ele até perguntou sobre a amidalite, né? Ele olhou, ele falou que as amígdalas dele estão no tamanho normal, não vai precisar operar, mas que a adenoide é muito grande. Então vocês imaginam, a apneia, a adenoide. Você imagina o sono dessa criança. Aí muitas vezes ele fica o quê? Com essa mudança de tempo, resfriado, como é o caso agora, ele tá resfriadinho. Então você imagina o nariz já entupidinho, com a adenoide, com a apneia. Então às vezes a gente acha que terror noturno é só algo comum. Não, mas existem fatores, existem coisas que podem estar agravando, piorando essa situação. Outra coisa que eu fui descobrir é que pode sim trazer uma instabilidade para a criança e pode gerar esses episódios frequentes de terror noturno. Mudanças. E assim, gente, criança precisa de rotina. Por que a questão do Estevão tá atrelada a isso? Porque eu me mudei. Eu morava no Rio de Janeiro já, desde sempre. E ele nasceu lá e tudo mais. E nós viemos morar aqui em São José dos Campos, São Paulo. Então a gente se mudou. E eu percebi que os episódios começaram logo depois de a gente se mudar. Quando a gente já estava nessa casa. A gente morava em outro lugar. E ele mudou de casa, mudou de quarto, mudou de cidade, enfim. Mudou tudo, mudou a rotina dele. Então eu comecei a perceber, coincidentemente, que os episódios de terror noturno começaram a ocorrer. Fora outras questões familiares que aconteceram, a gente teve perdas na família e foi bem difícil. Então, se a gente que é adulto sente, imagina o seu filho ou sua filha. Então, gente, eu tô compartilhando com vocês para vocês começarem a avaliar. Eu fui também buscar outras mães me contando sobre casos que ela conhecia de famílias que tinham muito desentendimento entre os pais, muita discussão, e a criança ela canaliza aquilo tudo, ela absorve aquilo tudo. Então ela leva os medos, o sono é o momento que a criança faz enfim, ela descansa o corpinho, né? E as emoções do cérebro fica lá trabalhando. Então, assim, a criança, o terror noturno acontece quando o sono leve passa para o sono pesado. Então, assim, essa transição, e muitas vezes a criança não consegue ter essa transição ok. Então, outro fator que eu descobri com uma outra mãe, ela compartilhou que ela viu que os episódios da filha dela começaram quando ela estava desfraldando a filha. Olha só que coisa. Ela desfraldou a filha do dia, mas quando começou a desfraldar da noite, a criança estava sem fralda e ela não conseguia relaxar. Quando ela tinha vontade de ir no banheiro, ela tinha os episódios de terror noturno de gritar. E a mãe ia correndo. Então a mãe começou a observar isso e começou a tentar levantar ela um pouquinho antes para levar ela no banheiro. Gente, eu espero que você esteja pensando e refletindo sobre a sua realidade aí na sua casa. Porque é o que me ajudou, eu procurar informação, eu me munir de informação para ver as coisas que eu pudesse. Claro, por exemplo, mudança, não tem como eu mudar para ele. Só que eu consigo sim trabalhar essa questão emocional dele, conversar mais com ele sobre a mudança, começar a conversar sobre os amiguinhos que ele deixou lá no Rio de Janeiro, e aí trazendo mais conforto, trazendo mais segurança. A criança precisa e os pais são esse ambiente de segurança, o porto seguro do filho. E, gente, o mais importante de tudo, que eu não queria deixar de falar com vocês sobre isso,
Apesar da ciência dizer que é algo comum, que é algo normal, fisiológica, e além dessas questões que eu passei para vocês sobre questões ambientais que podem estar relacionado a isso, a esses terrores noturnos, existe algo muito forte, muito importante que você, mãe, que você, pai, que você, avó, o cuidador dessa criança pode fazer por ele. Você pode orar pelo seu filho. E foi isso que eu comecei a fazer. O que você faz quando acontece isso? Primeiro, você tenta manter a calma, porque eu sei muito bem que isso desestabiliza a gente. Ver nosso filho, que a gente protege, que tá no outro quarto, que tá lá guardadinho, dormindo, começar a gritar, se debater, desesperado, como se estivesse acontecendo alguma coisa, a primeira coisa que acontece com a gente é o desespero. Só que tenta manter a calma, respira fundo, se imune dessas informações, tenta fazer esse trabalhinho de casa, de rever os fatores ambientais para ver o que está acontecendo de fato. Feito isso, quando ocorreu o terror noturno, entra no quarto, não entra entrando no quarto bruscamente para não assustar o seu filho. Tenta não acordar ele ou ela, tenta não acordar para não ter porque não é aconselhável acordar, porque ele mesmo ou ela não está acordado. E faz algo, tenta acalmar. O que eu faço? Eu fico, filho, mamãe tá aqui, e fico abraçando ele, fazendo mamãe tá aqui, pode deitar. Aí eu coloco ele deitado, deito do lado dele, e eu boto a mão sobre a cabeça dele e eu oro por ele. Gente, o poder da oração, porque a gente tem que crer que enquanto o nosso filho dorme, Deus está guardando ele. Então, assim, eu queria ler com vocês, para vocês, algo que eu li e que me trouxe paz de eu estar fazendo isso, orando. É Deuteronômio 6:6, 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine as crianças com persistência e seus filhos converse sobre as palavras quando estiver sentado em casa à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, quando eu li essa palavra, eu falei, é isso. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. A gente não sabe o poder que existe nisso, da gente orar pelos nossos filhos. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Apesar da ciência não ter uma resposta exata, nós sabemos que podemos fazer algo, e esse algo é muito importante, que podemos orar pelo nosso filho. E tenta rever esses fatores que eu citei para vocês, ver se seu filho não se enquadra em alguma questão dessa, de mudança, de desfraude, de algo diferente que está acontecendo na família. E eu espero ter contribuído, eu espero ter ajudado com você, porque isso eu estou nesse processo com ele, mas todas as vezes que eu fiz isso, eu vi diferença, eu vi um bem-estar nele, uma paz para ele dormir, tá bom? Então se inscreva no canal, deixe seu like e fique comigo aí no canal, porque eu sempre vou estar trazendo algo para somar com vocês. Até!